Desde criança, eu sentia que minha vida não me pertencia. Nasci em uma família rígida, onde o silêncio era mais presente que qualquer palavra de carinho. Minha mãe era uma mulher devota, daquelas que passava mais tempo ajoelhada no chão, da igreja do que de pé dentro de casa. Meu pai era um homem seco, austero, e com ele não se conversava, apenas se obedecia. Quando completei 10 anos, minha mãe começou a dizer que eu era especial, que Deus me havia escolhido, que minha missão era maior do que casar, ter filhos ou trabalhar. Você vai ser noiva de Cristo, ela dizia, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia o que isso significava, mas ela falava como se fosse algo sagrado, algo bonito, e eu queria agradá-la. Eu queria ser amada por ela. Então, concordei. Com 14 anos, fui enviada para o convento, um lugar que, à primeira vista, parecia feito de paz. Havia silêncio por toda parte, e as irmãs caminhavam como se deslizassem sobre o chão. A rotina era dura, mas havia uma certa beleza na ordem das coisas, nos cantos, nas preces, no cheiro de incenso que nunca abandonava as paredes. A Madre Superiora me olhou nos olhos no primeiro dia e disse: "Aqui dentro, o mundo lá fora deixa de existir. Só existe Deus, e o que não for dele será purificado." Aquilo ficou gravado em mim. No início, eu me sentia acolhida. Havia regras, sim, mas elas me davam uma sensação de segurança. A oração das 6, o silêncio obrigatório depois das 9, as refeições em comum, tudo era controlado. Eu gostava dessa previsibilidade. Era como se o caos da vida tivesse sido domado. Mas com o tempo comecei a perceber coisas que não se encaixavam. Pequenos detalhes quase imperceptíveis. Olhares estranhos de algumas irmãs. Sussurros nos corredores. Portas que se fechavam rápido demais quando eu me aproximava. À noite ouvia passos no andar de cima, mesmo sabendo que os quartos estavam todos ocupados pelas irmãs em vigília ou descanso. Um dia acordei com a sensação de estar sendo observada. Não era medo, era uma presença. Fiquei imóvel na cama, com o coração acelerado. Olhei em volta, mas o quarto estava vazio. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que eu não estava sozinha. Rezei o Pai Nosso baixinho, tentando me acalmar. No dia seguinte, fui até a Madre Superiora e comentei que tinha tido um sonho estranho. Ela me olhou com um certo desdém e disse apenas: "O demônio ataca as almas novas. Continue orando." Aquilo me arrepiou. Depois disso, os episódios se intensificaram. Comecei a ter pesadelos. Via uma figura encapuzada parada ao pé da minha cama. Ela não dizia nada, apenas me encarava com olhos que queimavam. Quando acordava, sentia cheiro de enxofre no ar e um frio que não combinava com o calor da madrugada. Comentei com a irmã Helena, que dividia tarefas comigo na cozinha. Ela ficou pálida. Disse que era melhor eu não falar sobre isso. "Aqui a gente não fala dessas coisas", murmurou. Mas no olhar dela, eu vi medo, e isso só me deixou mais inquieta. Na capela, eu sentia algo pesado. Era como se o ar ali dentro fosse denso, quase sufocante. E durante as orações, minha mente se perdia em pensamentos que eu não conseguia controlar. Às vezes, sentia raiva do que antes me dava paz. Cheguei a bater o rosário contra a parede, sozinha, sem saber o porquê. Como se algo me dominasse, por dentro. Depois caía em prantos, pedindo perdão. Foi numa madrugada que tudo começou a sair do controle. Acordei com um som, uma espécie de lamento vindo do porão. Era um cômodo que quase nunca era usado, exceto para guardar coisas antigas. Mesmo assim, senti um impulso incontrolável de ir até lá. Desci as escadas devagar, com uma vela na mão. A cada passo, o som ficava mais claro. Era uma voz chorando, mas não era humana.
Havia algo de animalesco. Quando abri a porta do porão, a vela quase apagou com o vento frio que veio de dentro. A escuridão parecia viva. Meus olhos demoraram a se acostumar, mas então vi um vulto no canto, agachado como uma criatura. E quando ele levantou a cabeça, eu congelei. Era um rosto mais distorcido. Os olhos eram negros como carvão e a boca se movia sem som. Eu quis correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. A coisa veio em minha direção, devagar, e então, do nada, sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Corri de volta ao quarto, trancando a porta e chorando até amanhecer. No dia seguinte, minha vela estava quebrada no chão do porão, exatamente onde eu lembrava de tê-la deixado. Contei à madre o que vi. Ela me olhou com raiva e disse: "Você está abrindo espaço para o mal com sua imaginação. Quer ir embora? Porque aqui não há lugar para fantasias." Fiquei em silêncio. Eu não queria ir embora. Não porque amasse aquele lugar, mas porque, no fundo, achava que poderia entender o que estava acontecendo. Eu precisava entender. E me sentia, de alguma forma, responsável, como se aquilo estivesse ligado a mim. Nos dias seguintes, comecei a anotar tudo. Escondi os cadernos dentro da parede do meu armário, atrás de uma tábua solta. Escrevia tudo o que via, que ouvia, que sentia. E quanto mais eu escrevia, mais coisas estranhas aconteciam. Minha cama foi movida de lugar durante a noite. As orações, que deixávamos anotadas no refeitório, apareciam com palavras riscadas, trocadas. Às vezes, nossos cantos durante a missa soavam errados, como se as vozes se desalinhassem de propósito. Algumas irmãs adoeceram. Uma delas, irmã Letícia, começou a gritar durante as madrugadas. Foi levada embora por padres e nunca mais voltou. Uma noite vi a madre saindo da capela com um livro envolto em pano vermelho. Era tarde, bem depois do horário permitido para circular. A segui em silêncio até o Jardim dos Fundos, onde ela se ajoelhou diante de uma estátua de Santa Teresa. Mas o que vi me fez estremecer. Ela desamarrou o pano e abriu o livro. E as páginas estavam cobertas por símbolos que eu nunca tinha visto. Símbolos que pareciam errados, como se fossem desenhos vivos, que mudavam quando você olhava por muito tempo. Ela começou a murmurar, palavras em uma língua que eu não conhecia, e o vento ficou mais forte, mesmo sem nuvem no céu. Corri de volta ao meu quarto, sem entender nada, mas naquele momento soube. Algo maior estava acontecendo ali, algo que ninguém ousava encarar, de frente. E eu estava no centro disso. Comecei a me perguntar se tudo aquilo era real ou se minha mente estava desmoronando. Mas então recebi um bilhete, deslizado por debaixo da minha porta. A caligrafia era tremida e dizia apenas: "Você também viu? Não fale com ninguém. À meia-noite na sala de costura." Meu coração disparou. Eu não estava sozinha. Fiquei sentada na beirada da cama por um tempo, com o bilhete nas mãos, sem saber se o que eu sentia era alívio ou medo. Alguém mais tinha visto. Alguém mais sabia. Mas quem? E por que o sigilo? À meia-noite, a sala de costura ficava isolada, trancada com as luzes apagadas. Era um lugar onde só íamos durante o dia, sempre acompanhadas. Aquela hora parecia proposital, perigosa. Mas o que me assustava ainda mais era a possibilidade de que tudo aquilo estivesse mesmo acontecendo, que não fosse coisa da minha cabeça. Esperei o convento mergulhar no silêncio da madrugada. As badaladas do velho sino marcaram as 12 batidas. Coloquei o hábito com cuidado, amarrei os cordões na cintura e caminhei em silêncio pelos corredores, sentindo o coração pulsar nos ouvidos. Cada estalo no assoalho me fazia imaginar uma mão me puxando de repente, uma voz me repreendendo. Ou pior, aquela presença me observando de novo.
Cheguei à sala de costura. A maçaneta estava fria. Virei-a com cuidado. Estava destrancada. Entrei e fechei a porta sem fazer barulho. No canto mais escuro, uma figura se mexeu. Meu instinto foi correr, mas a voz sussurrou. Sou eu, irmã Joana. Meus olhos se ajustaram à penumbra. Era ela, sentada perto da janela, com o véu caído sobre os ombros. Ela estava pálida, com os olhos fundos e mãos trêmulas. Você viu, não viu? Ela perguntou, sem rodeios. Eu assenti, e ela suspirou como se tivesse segurado aquele fôlego por semanas. Não sou louca, eu vi também. E desde então, nada mais foi igual. Joana era mais velha. Devia ter pelo menos uns 50 anos. Mas parecia ter envelhecido 20 da noite pro dia. Ela começou a me contar que há muitos anos, quando ainda era noviça, teve experiências parecidas. Sons inexplicáveis, vultos, visões durante as orações. Mas o que mais a marcou foi o que ela chamou de a Vigília do Sangue. Ela disse que numa sexta-feira santa, as velas da capela acenderam sozinhas à meia-noite. As irmãs estavam dormindo, mas ela estava acordada. Foi até lá, atraída pela luz, e viu a madre da época, que já estava morta há mais de 10 anos, ajoelhada diante do altar, com as mãos ensanguentadas e os olhos brancos. Quando Joana tentou gritar, ficou muda por 3 dias. Depois disso, nunca mais falou sobre o assunto. Até agora, ela acreditava que havia algo enterrado naquele convento. Algo antigo. Não é apenas um demônio, ela sussurrou. É um pacto. Um acordo feito muito antes de nós estarmos aqui. O mal foi convidado. E agora, ele não sai mais. Senti minha pele gelar. Aquilo era mais do que eu podia entender. Mas por quê? Perguntei. Joana olhou para o chão. Poder, respondeu. Algumas pessoas acham que podem negociar até com o inferno para manter a ordem. Só não percebem que no final, quem dita as regras é ele. Ela então me entregou um objeto embrulhado em tecido. Encontrei isso nos arquivos quando fazia a limpeza. Prometeram queimar, mas eu escondi. Desembrulhei com cuidado. Era uma cruz invertida, feita de ferro, com símbolos esculpidos que não reconheci. Havia marcas de ferrugem. Ou sangue seco. Senti um enjoo imediato. Isso não devia estar aqui, murmurei. Joana assentiu. Mas está. E se está, é porque ainda há quem o reverencie. Na manhã seguinte, não consegui olhar nos olhos da Madre Superiora. Eu sentia que ela sabia de tudo. E ela sabia que eu agora também sabia. Durante o café, vi Joana do outro lado do refeitório. Ela evitava me encarar. Parecia mais frágil, quase como se já não estivesse mais entre nós. E, de certa forma, acho que não estava mesmo. Na noite seguinte, ela desapareceu. A madre anunciou que irmã Joana havia sido enviada para outro convento, por razões de saúde. Mas nenhuma de nós viu quando ela fez as malas. Nenhuma de nós viu quando foi embora. E o quarto dela estava trancado com cadeado. Nos dias que se seguiram, eu me sentia vigiada. Não apenas por algo invisível, mas também pelas irmãs. Algumas me observavam com um tipo de desprezo que eu não compreendia. Uma noite, durante a oração da madrugada, senti uma dor aguda no peito. Desmaiei. Acordei em minha cama, com as mãos amarradas ao colchão com um rosário. Uma das irmãs, creio que era a irmã Beatriz, estava ao meu lado recitando em latim. Quando tentei me soltar, ela disse: "Você está sendo purificada. Há um espírito maligno em você." Gritei, chorei, mas ninguém me ajudou. Era como se eu tivesse deixado de ser uma de nós. Na semana seguinte, fiquei trancada em meu quarto por 2 dias. Não me deixavam sair nem para rezar com as outras. A comida era deixada em silêncio na porta. Até que, uma noite, uma freira que
Eu não conhecia, bateu levemente e disse: "Prepare-se, amanhã você será ouvida." Perguntei: "Ouvida por quem?" Mas ela apenas se foi. Na manhã seguinte me levaram até a sala da madre. Estavam todas lá. A madre, 5 irmãs mais velhas, um padre que nunca tinha visto e o livro. Aquele livro com capa vermelha que vi a madre carregando no jardim. Estava sobre a mesa, aberto. As páginas se moviam com o vento, mesmo sem janelas abertas. O padre começou a rezar. Mas não era uma oração comum. Era um ritual. Um tipo de exorcismo, mas que não parecia ser feito para me libertar. Era como se quisessem me quebrar, me silenciar. Foram horas de vozes, cantos, rezas em línguas que eu nunca ouvira. Senti calafrios, dores no corpo, náuseas. E então, tudo parou. O padre me olhou e disse: "Ela resistiu, mas não por muito tempo." E então todos saíram, um a um. A madre foi a última. Olhou nos meus olhos e disse: "Você viu o que não devia. Agora ore para esquecer." Mas eu não conseguia esquecer. As imagens me perseguiam. O vulto no porão, os olhos negros, a figura da madre na madrugada, os símbolos no livro e o rosto de Joana antes de sumir. Decidi fugir, não porque era covarde, mas porque entendi que ali Deus já não habitava mais. Aquilo não era um convento, era uma prisão da fé, um esconderijo para forças que nem deveriam ter nome. Na madrugada seguinte, esperei até que todas dormissem. Saí pela porta dos fundos, pela mesma trilha que a madre havia tomado naquela noite com o livro vermelho. O portão dos fundos estava entreaberto, o cadeado pendurado, sem tranca. Algo me dizia que eu estava sendo deixada sair, ou sendo levada. Caminhei pela estrada de terra, sem olhar para trás. A cada passo, sentia como se o chão quisesse me engolir. Mas continuei. Cheguei até um pequeno povoado, a algumas horas de distância. Bati na porta de uma casa simples. Pedi ajuda. Um senhor me deu água e comida, e quando contei parte do que tinha vivido, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você veio do convento do alto da colina, não foi? Já vi outras moças fugirem de lá. Nenhuma voltou. Fiquei ali por 2 dias, até recuperar as forças. Depois fui acolhida por um pequeno mosteiro em outra cidade, onde ninguém me conhecia. Não contei nada. Apenas disse que queria recomeçar. Me deixaram ficar. Mas a paz nunca voltou por completo. As imagens continuavam. Os pesadelos, as vozes, a sensação de que algo ainda me perseguia. Até que, certa noite, ao limpar a pequena capela do mosteiro onde eu agora vivia, encontrei debaixo do altar uma vela, igual às que usávamos no convento anterior. O cheiro de enxofre voltou, e com ele a certeza: eu nunca fugi de verdade. Por um instante pensei estar ficando louca. Uma vela comum, esquecida por alguém, talvez um objeto reciclado entre tantos itens sagrados? Mas não. Aquela vela tinha um cheiro que nenhuma outra possuía. Um cheiro que me acompanhava desde aquela noite no porão. Enxofre misturado com algo ainda mais denso, como carne queimada. Ao tocá-la, senti meu corpo estremecer. E sem entender por quê, comecei a chorar. Levei a vela até o superior do mosteiro. Um homem simples e bondoso, que me acolhera sem perguntas. Ele olhou com atenção, sentiu o cheiro e ficou em silêncio, por muito tempo. Depois pediu que eu me sentasse. Me ofereceu chá e disse algo que me pegou de surpresa. "Você trouxe isso com você, não trouxe?" Neguei de imediato, mas ele me encarou com olhos calmos e profundos. "Não estou dizendo que você quis, mas quando alguém abre uma porta, por menor que seja, às vezes, algo atravessa." Fiquei paralisada.
Pela primeira vez, alguém me falava com serenidade sobre tudo aquilo, sem julgamentos, sem rezas, apressadas. Ele me contou que há muitos anos, antes de se tornar monge, havia investigado fenômenos ligados ao oculto, que tinha visto sinais, padrões, marcas, sempre começando em lugares de fé. "Você quer mesmo saber a verdade?" ele perguntou. Assenti, sentindo um aperto no peito. Ele então me contou que o convento de onde eu viera fora construído sobre as ruínas de uma antiga propriedade rural do século XVII. Uma fazenda administrada por uma ordem secreta da igreja, que usava o lugar como retiro para sacerdotes acusados de heresia. Mas não era um retiro qualquer. Era um lugar de punição e silêncio. Ali, muitos morreram. Alguns enlouqueceram e outros adoraram coisas que jamais deveriam ter nome. A propriedade foi queimada por um incêndio misterioso e sobre suas cinzas foi erguido o convento onde vivi. Não é raro que lugares amaldiçoados sejam transformados em templos, ele disse. É uma forma de tentar redimir a terra, mas nem sempre dá certo. Nem sempre o solo esquece o sangue que absorveu. Perguntei se ele achava que eu estava possuída. Ele sorriu, com tristeza. Não, mas você foi marcada. E o problema de ser marcada é que certas presenças passam a reconhecê-la, procurá-la e às vezes até habitá-la por instantes. Suas palavras me gelaram até os ossos. "E como se apaga essa marca?" Perguntei quase sem voz. Ele respirou fundo. "Você não pode apagá-la, mas pode enfraquecê-la, mantê-la longe." A partir daquele dia comecei a viver em constante alerta. A cada oração, pedia não apenas proteção, mas esquecimento. Eu queria que aquilo me deixasse, que me apagasse da memória do mal. Mas quanto mais eu me afastava, mais os sinais voltavam. No mosteiro, coisas começaram a acontecer. O sino tocava à noite, sem vento. As imagens dos santos pareciam olhar para mim com olhos vazios. E as freiras que ali trabalhavam começaram a cochichar quando eu passava. Certa manhã, encontrei um crucifixo quebrado no meu travesseiro. E sobre ele uma marca que nunca esquecerei. A mesma cruz invertida do objeto que Joana me entregou. Era um aviso. Eles sabiam onde eu estava. E mais do que isso, estavam por perto. Fui até o superior novamente. Mostrei o objeto. Ele ficou pálido. Pela primeira vez, parecia genuinamente assustado. "Não é você. É o que está atrás de você. E agora ele está aqui." Tomou o crucifixo das minhas mãos, colocou-o em um recipiente com água benta e disse: "Você precisa partir. Agora." Me deram mantimentos e um endereço. Uma casa de retiro afastada, onde moravam 2 irmãs idosas que cuidavam de freiras, doentes. Fui a pé, pelas trilhas da serra, sentindo que cada passo era vigiado. Durante a caminhada, ouvi ruídos na mata, como sussurros vindos de todos os lados. Às vezes pareciam vozes conhecidas. Joana, a madre, até mesmo minha própria voz, chorando. Cheguei ao retiro ao entardecer. A casa era simples, mas limpa. As irmãs me acolheram com um olhar que misturava pena e receio, como se já soubessem o que eu trazia comigo. Não perguntaram nada, apenas me ofereceram um quarto nos fundos e silêncio. Na primeira noite ali, sonhei com Joana. Ela estava deitada numa cama, os olhos fechados, mas com os lábios se movendo. Me aproximei para ouvir o que dizia. Era uma oração, mas de trás para frente. As palavras eram familiares, mas invertidas, como se tentassem enganar a fé. Acordei gritando, e as 2 irmãs estavam à minha porta, com um rosário em mãos. "Ele está tentando entrar", disse uma delas, mas ainda não conseguiu. Nos dias que se seguiram,
Fui instruída em orações antigas, rituais esquecidos, formas de proteção que jamais aprendera no convento. As irmãs me mostraram textos escritos à mão, passados por freiras que haviam enfrentado forças semelhantes. Todas tinham um padrão: contato com um símbolo, visões noturnas, isolamento e, por fim, a queda. Mas você ainda está na penúltima fase, disseram. A fase do isolamento. A próxima é a rendição. E é aí que ele vence. Eu me recusei a aceitar. Não ia me render. Não ia permitir que aquilo me dominasse. Então comecei a escrever. Cada lembrança, cada detalhe, cada sensação que me perseguia. Como se, ao registrar tudo, pudesse tirar aquilo de dentro de mim. Mas logo percebi que quanto mais eu escrevia, mais as coisas pioravam. A tinta escorria sozinha das páginas. Palavras apareciam nas margens, que eu não lembrava de ter escrito. Uma noite acordei com o caderno aberto sobre meu peito, com uma frase repetida dezenas de vezes. Volte, volte, volte. As irmãs ficaram preocupadas. Disseram que talvez eu tivesse que enfrentar aquilo diretamente, voltar ao ponto de origem. Você precisa entender o que ele quer. Só assim vai saber como enfrentá-lo. Aquilo me parecia loucura. Voltar? Por que eu pisaria novamente naquele chão amaldiçoado? Mas então, chegou uma carta, sem remetente, com caligrafia idêntica à de Joana. Apenas 3 palavras. Estou esperando você. O medo virou raiva. A angústia virou decisão. Não podia mais fugir. Se aquilo me queria, então que viesse me enfrentar. Eu voltaria, não para me render, mas para acabar com aquilo. Me preparei durante dias. Levei comigo apenas um crucifixo, um frasco com água benta e o caderno onde registrei tudo. As irmãs me abraçaram como quem se despede de alguém que talvez não volte. Se não conseguir vencer, pelo menos diga o nome dele. Dizer o nome enfraquece. A viagem até o antigo convento foi silenciosa. Parecia que até os pássaros sabiam onde eu estava indo. Ao me aproximar, notei que o lugar estava abandonado. As janelas lacradas. O jardim tomado por ervas secas. Mas o portão estava destrancado. Entrei devagar. Cada passo fazia o assoalho ranger como se estivesse reclamando minha presença. A capela estava escura, mas o altar ainda intacto. E sobre ele, o livro vermelho. Aquele livro. A capa desgastada, as páginas abertas sozinhas, como da primeira vez. Me aproximei. E então, senti. Ele estava lá. A mesma presença. O mesmo cheiro. O mesmo peso no ar. Mas agora, eu não era a mesma. Fechei os olhos. Comecei a rezar. Mas não da forma tradicional. Usei as palavras que aprendi com as irmãs, as orações antigas, as que pareciam vir de antes da dor. O chão tremeu. As velas se acenderam sozinhas. A cruz no altar virou lentamente para baixo. E então, ouvi a voz. Não era alta, nem gritava. Era calma, profunda, e parecia conhecer todos os meus pecados. Você me chamou e agora quer que eu vá embora? Abri os olhos. Ele estava ali, não com chifres ou pele vermelha, mas como um homem comum. Traje clerical, rosto familiar, o rosto da madre. Mas os olhos eram vazios. Segurei o crucifixo com força. Ergui-o na direção dele e gritei o nome que as irmãs haviam me dito. Aquele que nunca devia ser pronunciado. O nome real. O nome esquecido, ele riu. Mas a voz falhou. O chão rachou. As paredes tremiam. E então, ele desapareceu. Fiquei ali, caída diante do altar por horas. Chorando, tremendo, sozinha. Mas viva, livre. Ainda não sabia. Na manhã seguinte, saí do convento. Tranquei o portão. Levei comigo o livro.
Enterrei-o numa floresta distante. Nunca mais voltei. Mas até hoje, às vezes, eu o vejo. Nos olhos de alguém, num sonho, num espelho embaçado. Ele me espera, ainda me quer, e eu sigo, rezando todos os dias para que minha fé seja mais forte que o nome dele. Voltar daquele lugar foi como cruzar um deserto. O corpo queria cair, a mente queria apagar tudo, mas a alma estava ferida demais para encontrar paz. As irmãs me acolheram de volta como se eu tivesse voltado do mundo dos mortos. Me deram banho, comida, silêncio. Ninguém perguntou o que aconteceu. E eu também não contei. Não naquela hora. Fiquei dias sem dormir, sem conseguir fechar os olhos sem ver os dele. O rosto que usava a máscara da madre, os olhos negros, que pareciam cavidades sem fundo. Mesmo quando eu tentava me convencer de que tinha vencido, ele voltava. No escuro, nos ruídos, na memória. Os dias passaram e eu tentei me convencer de que aquilo havia terminado, que minha coragem tinha encerrado o ciclo. Mas não foi isso que aconteceu. Um dia, enquanto varria o corredor da casa de retiro, vi algo no chão. Um pequeno pedaço de papel, dobrado em 4, como uma carta antiga. Peguei com receio. Abri. Era uma página do meu caderno. A escrita tremia, borrada. Mas era minha letra. E a mensagem era simples. Você só viu um rosto. Ainda existem muitos. Aquilo me tirou o chão. Voltei correndo para meu quarto. Revirei minhas anotações. O caderno estava ali, intacto, mas com uma folha faltando. Justamente a última que eu havia escrito antes de ir ao convento. Como aquele pedaço foi parar ali? Quem o colocou no chão? As irmãs juraram que não entraram no quarto. Mas uma delas, a mais velha, ficou pálida quando viu o papel. Ela se aproximou, tocou a folha com delicadeza, como se aquilo tivesse peso espiritual, e disse: "Você trouxe ele de volta." Quis gritar, negar, mas não consegui. Por dentro, eu já sabia. Não se enfrentava o mal e saía ilesa. Não se olhava nos olhos de algo tão antigo e saía como antes. Era como se parte de mim tivesse ficado no altar. Ou pior, como se parte dele tivesse entrado em mim. As semanas que se seguiram foram confusas. Perdi a noção do tempo. Tive lapsos de memória. Algumas vezes acordei em lugares da casa onde não lembrava de ter ido. Outras vezes, via reflexos que não condiziam com meus movimentos. Uma noite, acordei deitada no chão do quintal, completamente molhada, com terra sob as unhas. Não lembrava de ter saído do quarto. As irmãs, aos poucos, começaram a me evitar, como se sentissem que eu carregava algo que poderia se espalhar. Uma delas deixou escapar certa vez. Nós tentamos avisar que abrir a porta não fecha o que vem depois. Entendi então que eu não era mais apenas uma vítima. Eu me tornara um canal, um condutor. Mas a ideia de que ele ainda estivesse comigo me enlouquecia. Então decidi buscar ajuda fora, longe dali. Saí da casa de retiro numa madrugada fria, sem avisar. Peguei um ônibus para o interior de Minas, onde morava uma antiga amiga de minha família. Era uma senhora que, dizem, tinha dons. Era rezadeira, benzedeira e conhecia histórias antigas. Talvez ela soubesse o que fazer. Cheguei lá dias depois. Ela morava sozinha, cercada por gatos e plantas. Quando me viu, ficou em silêncio por um bom tempo. Depois me mandou entrar, fez um chá forte e disse: "Você foi marcada no ventre." Aquilo me arrepiou. Eu nunca tinha contado nada. Mas ela parecia saber. Essa coisa, ela não entra pelo corpo. Ela entra pela alma, mas se instala onde há espaço, onde há dor. Chorei. Não porque ela me assustava, mas porque me compreendia. Me ouviu com atenção. Pediu que contasse tudo, desde a chegada no convento
Até o altar, o nome, a carta. Ela anotou tudo. Ao final disse: "Não é um só. O que você viu foi o primeiro, mas você despertou os outros." Fiquei confusa. "Outros?" Ela assentiu. Me contou que em tradições antigas se falava de ecos do mal. Entidades que tomam formas diferentes, mas compartilham a mesma origem. Alguns aparecem como homens, outros como sombras, outros como vozes, mas todos buscam o mesmo: ocupar, distorcer, consumir. O seu erro foi pensar que era uma batalha. Não é. É uma infestação. Me explicou que agora eu estava conectada e que esse vínculo não se desfazia com uma oração ou com coragem. Era preciso fechar cada abertura, cada rachadura da alma, e isso só se fazia enfrentando cada parte do mal. Iniciamos então um processo que ela chamou de confronto espelhado. Era uma espécie de exorcismo simbólico. Não envolvia padres, mas símbolos, memórias, reflexos. Um ritual que obrigava quem foi marcado a encarar o que o mal via em si mesma. Na primeira sessão, ela me fez olhar para um espelho antigo, enquanto lia palavras que eu não compreendia. Aos poucos, meu reflexo começou a mudar. Meu rosto ficou mais envelhecido e meus olhos ficaram pretos, como os dele. Foi insuportável. Gritei, chorei. Ela não parava, até que o espelho rachou. Esse era o rosto da vaidade, ela disse. Aquele que o mal alimenta com orgulho, com ilusão de pureza. A sessão seguinte foi ainda mais intensa. Ela me levou até uma igreja abandonada, no topo de uma colina. Lá me fez deitar no chão, enquanto desenhava símbolos ao redor. Pediu que eu contasse o maior pecado que carregava. Eu hesitei. Nunca tinha contado a ninguém. Mas ali, eu senti que não podia mais esconder. Contei que aos 17 anos, antes de entrar para o convento, engravidei. E que escondi a gravidez até o fim, entregando a criança num hospital distante, dizendo que era minha irmã. Nunca mais procurei. Nunca quis saber. Tentei apagar da memória. Achei que era um peso que Deus entenderia. Mas talvez fosse ali, naquela culpa, que o mal se enraizara. Ela me ouviu em silêncio. Depois, acendeu uma vela branca e disse: "Agora você sabe onde está a rachadura, mas ainda falta preenchê-la." Me mandou escrever uma carta. Para mim mesma, para a criança, para o que foi perdido. Foi a carta mais difícil da minha vida. Quando terminei, queimamos juntas. E o fogo da vela mudou de cor. Ficou azul. Ela sorriu. Esse foi um dos ecos que se foi. Mas ainda faltavam outros. E eu os sentia, nos meus sonhos, nos ruídos da casa. Numa noite fui acordada por um sussurro no ouvido. "Você vai nos chamar de novo." Era sempre assim. Quando achava que estava perto da libertação, ele voltava, com outra forma, outro tom. No terceiro confronto, a senhora me levou até um antigo orfanato abandonado, onde dizia que espíritos costumavam vagar. Disse que, para fechar a última brecha, eu precisava oferecer algo. Não como sacrifício, mas como símbolo. Algo que representasse meu passado, mas que eu estivesse pronta para deixar. Levei comigo o véu que usei quando entrei para o convento. Era tudo o que me restava da vida religiosa. Enterrei no chão do orfanato. Rezei, pedi perdão. E quando me levantei, ela apontou para a parede do fundo. Havia ali uma sombra, a silhueta de uma mulher ajoelhada. Mas não éramos nós, era alguém. Alguém que me observava. Ela é o próximo eco, o mais forte, a mãe do silêncio. A senhora me explicou que esse eco era o mais antigo, o que habitava antes mesmo do convento ser construído. Aquele que, segundo ela, foi cultuado por padres hereges, invocado por votos torcidos e alimentado por silêncio forçado.
Era ela quem havia se mostrado no corpo da madre. Era ela quem conduzia os outros. Você precisa voltar mais uma vez, ela disse. Mas não para o convento, para o porão, para o lugar onde tudo começou. Minha alma gritou de medo, mas algo em mim já sabia que esse era o último passo, a última chance de me libertar. Faltava reunir forças e coragem. Faltava voltar ao coração da escuridão. Voltar ao convento foi como carregar uma pedra amarrada ao coração. Cada passo que eu dava em direção àquele lugar parecia mais pesado que o anterior. Eu me perguntava se voltaria viva, ou se sairia de lá pior do que da última vez. A senhora que me orientava insistiu que eu não deveria ir sozinha. Mas, no fundo, eu sabia que era assim que tinha que ser. Essa parte da jornada era minha, só minha. A casa de retiro estava em silêncio quando cheguei. Era madrugada. As árvores em volta estavam imóveis, como se o vento também tivesse medo de soprar ali. As luzes do convento estavam apagadas, mas eu conhecia bem o caminho. Cada corredor, cada passo ecoava como um lamento antigo. A madeira rangia como se chorasse sob meus pés. Cheguei até o corredor onde ficava a porta do porão, aquela mesma que um dia juraram estar trancada havia décadas. Mas agora estava entreaberta. A madeira úmida, mofada. O cheiro que vinha de lá de dentro era o mesmo que senti na primeira vez. Um cheiro de podridão misturado com incenso velho, sangue seco e algo mais. Algo que não tem nome. Desci os degraus devagar, com uma lanterna na mão. As paredes pareciam se fechar à minha volta. O ar era denso, úmido, como se estivesse vivo. Quando meus pés tocaram o chão do porão, percebi que algo havia mudado. Tudo estava diferente de como lembrava. Não era mais apenas um espaço escuro e vazio. Havia marcas nas paredes, símbolos riscados com o que parecia ser carvão ou ossos queimados. No centro, o altar estava intacto, como se nunca tivesse sido tocado. Mas agora havia velas acesas ao redor. Alguém, ou algo, havia preparado tudo para minha chegada. O silêncio era absoluto. Meus ouvidos zumbiam. E então, ouvi. Não foi um som comum. Foi uma prece, cantada em latim. Uma voz feminina suave, mas cheia de malícia. Era uma melodia antiga, como um lamento que atravessa os séculos. Olhei ao redor, e no canto mais escuro do porão, ela estava lá. A silhueta. A mesma que eu havia visto no orfanato. A mulher ajoelhada. A mãe do silêncio. Ela se levantou lentamente. Sua pele era cinza como pedra. Os olhos eram fundos, mas brilhavam com uma luz vermelha tênue. O rosto não era de todo humano. Era como se tivesse sido moldado por mãos cegas. E quando ela abriu a boca, não havia dentes. Apenas vazio. Você voltou, ela disse. Sua voz não saía pela boca, mas surgia diretamente na minha mente, como um pensamento intruso. Meu corpo travou, mas eu não podia fugir. Ela se aproximou. Cada passo dela era acompanhado por um som estranho, como ossos estalando, mesmo que seus pés não tocassem o chão. Parecia flutuar. Estava diante de mim agora. E então, me tocou. A mão dela encostou em meu rosto, e um frio indescritível percorreu meu corpo. Mas o que senti logo em seguida foi pior. Não era apenas frio, era esquecimento. Senti memória se apagando. Meu nome, minha infância, minha vocação. Tudo parecia escorregar por entre meus dedos como areia. Gritei, mas não havia som. Ela me fazia calar por dentro. Era isso que ela fazia. Era por isso que a chamavam de Mãe do Silêncio. Não matava com dor, matava com apagamento. Então lembrei da senhora, de suas palavras. Ofereça o que ainda te liga ao passado. E eu trouxe comigo algo.
algo que nunca tinha mostrado a ninguém. Uma fotografia da criança que abandonei. Uma cópia antiga, gasta, onde só se via um vulto enrolado em cobertores. Era meu maior arrependimento. Minha maior dor. Segurei aquela foto contra o peito e comecei a rezar. Não um salmo, não uma oração decorada, mas uma súplica real. Em voz baixa falei com Deus, como se falasse com meu pai. Pedi ajuda, pedi força, pedi que não me deixasse esquecer quem eu era. Que me lembrasse que, apesar de tudo, ainda havia algo bom em mim. E então, a vela que estava mais próxima explodiu. Uma chama azul tomou conta do altar. A mãe do silêncio gritou. Não com som, mas com um estremecimento que fez o porão inteiro vibrar. Ela recuou, e por um instante viu que estava atrás dela. Dezenas de rostos. Todos deformados, presos às paredes. Era como se o porão fosse feito de almas. De freiras, padres, crianças. Todos que um dia foram engolidos por ela. Corri. Subi os degraus tropeçando. Atrás de mim, ouvi o som da madeira se partindo como se algo gigante tentasse sair do chão. Mas quando atravessei a porta do porão e a fechei, o som cessou. Era como se aquilo não pudesse sair dali. Não ainda. Voltei para o quarto em choque. Passei 3 dias em estado febril. As irmãs me encontraram desmaiada. Não lembrava meu nome quando acordei. Mas aos poucos, as memórias voltaram. E com elas, um sentimento que não sentia há muito tempo. Paz. A senhora me visitou dias depois. Me trouxe um colar com um símbolo antigo. Um círculo quebrado no meio. Disse que aquilo representava o ciclo interrompido. Que eu havia enfrentado o maior eco. Mas que o mal, quando tocado, nunca desaparece por completo. Você foi marcada. Ela repetiu. Mas agora sabe como se proteger. Fiquei no convento por mais alguns meses. As irmãs começaram a falar comigo novamente, com mais respeito. Algumas confessaram que sentiam o mal se afastar desde minha volta. Que os sonhos horríveis haviam parado. Que a sensação de opressão nos corredores havia diminuído. Mas havia uma última coisa que eu precisava fazer. Voltei ao hospital onde havia deixado meu filho. Levei tempo para encontrar os registros, o nome da família adotiva. Descobri que ele cresceu bem, foi criado com carinho. Tornou-se professor, casado, tinha filhos. Esperei dias até ter coragem de vê-lo pessoalmente. Fiquei do outro lado da rua, apenas observando. Quando ele saiu de casa, senti uma dor apertar meu peito. Era como ver um espelho do que poderia ter sido. Mas também senti algo diferente. Gratidão. Ele estava bem. E isso bastava. Não me revelei. Não me apresentei. Apenas rezei. Agradeci. E segui. Hoje ainda sou freira, mas não como antes. Não. Carrego mais a ilusão de pureza ou a armadura da santidade. Carrego cicatrizes invisíveis e uma fé que sangra, mas resiste. Não conto essa história para assustar. Conto porque o mal existe e às vezes se disfarça de fé, de autoridade, de silêncio. E o silêncio? Esse sim é perigoso. Mas ainda há mais. Porque mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com todos os confrontos, algo ficou comigo. Algo que ainda vive nas sombras dos meus pensamentos. Algo que às vezes aparece no espelho, bem atrás de mim. Algo que sorri, porque nem todo eco se desfaz. Não é fácil carregar algo que ninguém vê. O mundo anda depressa, e o que ficou para trás é tratado como loucura, como invenção, como o delírio de uma mente cansada. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. E por mais que o tempo tenha passado, por mais que os rostos tenham mudado e as paredes do convento tenham sido pintadas de novo, a marca ficou dentro de mim e dentro daquele lugar. Os anos seguintes foram silenciosos, mas não em paz.
Porque o silêncio da paz é doce, é leve. O que eu sentia era outro tipo de silêncio. Um silêncio denso. Uma ausência que pesa. Como se algo estivesse apenas esperando o momento certo para se mostrar de novo. O convento ganhou novas vocações. Jovens chegaram, moças puras, cheias de fé, cheias de sonhos. Eu via nelas o reflexo de quem um dia eu fui. E isso doía. Porque eu sabia que a casa delas agora carregava um coração ferido. Uma ferida que podia não sangrar mais, mas nunca cicatrizou de verdade. E o que não cicatriza, apodrece. Eu tentava alertar, com delicadeza, com olhares, com conselhos sutis. Mas como se explica o inexplicável? Como contar a alguém que ali, entre os corredores santos, ainda mora um sussurro que não é de Deus? Como dizer que o mal aprendeu a rezar para se esconder? As noites voltaram a ser inquietas. Eu dormia pouco. Quando conseguia fechar os olhos, sonhava com o porão. Mas agora era diferente. Nos sonhos, o altar estava vazio. E no lugar da mãe, do silêncio, havia uma menina. Uma menina de olhos arregalados que segurava uma boneca velha. E toda vez que eu tentava chegar perto, ela gritava. Mas não um grito de medo. Era um grito de raiva, de traição. Como se eu tivesse deixado ela lá. Como se eu fosse a responsável pelo que aconteceu com ela. Demorei meses para entender. Aquela criança era eu. Mas não a mim que vocês conhecem. Era a criança que fui antes de entrar no convento. Antes de esquecer quem era. Antes de apagar as dores da infância com rezas e promessas. Era a parte de mim que nunca foi ouvida. Que foi silenciada, escondida atrás da santidade imposta. A mãe do silêncio se alimenta disso. Do que não é dito. Do que é varrido para debaixo do hábito. Do que as freiras enterram vivas dentro de si, achando que é devoção, quando, na verdade, é medo, culpa, vergonha. Comecei a escrever, não para os outros, mas para mim. Cada noite, um caderno. Cada página, um pedaço da minha história. Me obriguei a lembrar, a abrir as gavetas da memória que eu mesma havia trancado. A noite em que fui deixada no orfanato. As palavras duras que ouvi quando criança. O dia em que fui forçada a acreditar que o silêncio era sinônimo de obediência. Eu escrevia até as mãos doerem, até não ter mais lágrimas. E foi nesse processo que percebi. O mal não vive apenas nos lugares. Ele vive nas memórias mal curadas, nos pactos que fazemos com o esquecimento para sobreviver. E isso era o que mantinha a entidade viva. Ela se alimentava de mim. E de tantas outras. Uma noviça, Letícia, veio falar comigo certa noite. Estava pálida, com os olhos fundos. Disse que tinha sonhado com uma mulher sem rosto. Que sentia mãos invisíveis tocando seus ombros quando rezava. Sozinha. Que ouvia passos no corredor, mesmo estando trancada no quarto. Meu sangue gelou. Eu sabia o que vinha a seguir. Primeiro, os sussurros. Depois, o isolamento. Depois, a perda da identidade. O ciclo estava se repetindo. Não podia deixar. Falei com a madre. Ela me olhou como se eu fosse uma criança assustada. Disse que Letícia precisava apenas de descanso. Que todas as noviças passavam por crises de fé. Mas não era crise. Era um chamado. Naquela noite, sentei com Letícia e contei tudo. Pela primeira vez, compartilhei toda a verdade com alguém do convento. Ela chorou. Não de medo, mas de alívio. Porque, no fundo, ela já sabia que não estava louca. Ela só precisava que alguém confirmasse. Juntas, decidimos descer ao porão, mais uma vez. Mas não como vítimas, como mulheres conscientes, preparadas. Levamos sal abençoado, crucifixos, água benta. Mas mais do que isso, levamos nossa história, nossos cadernos, nossa dor escrita, nossa verdade. Ao atravessar a porta, do porão,
tudo se calou. Não havia vento. Não havia cheiro. Era como se o ar tivesse parado no tempo. Fizemos um círculo com as velas. Colocamos nossos cadernos no centro. E começamos a ler, em voz alta, nossos segredos, nossos traumas, tudo que um dia escondemos atrás da fé. A entidade apareceu devagar, primeiro como sombra, depois como voz e, por fim, como uma cópia de nós mesmas. Era isso que ela fazia agora. Tomava a forma das feridas que não curamos e olhava com os mesmos olhos que negamos por anos. Mas ela não tinha mais força. Cada palavra que líamos era uma corrente quebrada. Cada verdade dita era uma luz acesa. A mãe do silêncio gritava. E dessa vez, era audível. Não era um pensamento. Era um urro real. Fraco. Ferido. Ela tentou nos tocar. Mas nossas mãos não tremiam mais. Nossos olhos estavam abertos. E nossa fé não era mais cega. Jogamos os cadernos no altar e os incendiamos. As chamas subiram com uma cor dourada. Algo gritou de dentro das paredes. Algo antigo. Algo que não queria morrer. Mas morreu. O porão tremeu. E depois, tudo ficou quieto. Dessa vez, o silêncio era bom. Nos dias seguintes, Letícia melhorou. Voltou a sorrir, a cantar. Outras irmãs disseram que se sentiam mais leves, que os pesadelos cessaram, que a casa parecia nova. Não contei a todas o que aconteceu. Algumas não acreditariam, outras não estariam prontas. Mas deixei tudo escrito, escondido, para o dia em que precisarem. A madre me chamou tempos depois. Disse que queria me nomear responsável pela orientação das noviças. Aceitei. Não porque quero poder, mas porque quero proteger. Quero evitar que o ciclo recomece. De vez em quando ainda sinto a presença. Fraca, como uma lembrança, como uma cicatriz que coça quando muda o tempo. Mas sei que não está mais à solta. Sei que agora, quem vive aqui, somos nós, e não ela. Letícia se tornou irmã e me chama de mãe. Não de sangue, mas de alma. Ela também escreve, também orienta. E às vezes, caminhamos juntas até a porta do porão. Ela permanece fechada e selada. Mas ambas sabemos que o que está ali dentro nunca foi apenas um monstro. Era a nossa dor, nosso medo, nossa história negada. E agora está nomeada. Está enfrentada. Porque o verdadeiro exorcismo não é gritar com o diabo. É encarar a parte de nós que o alimenta. Quando você faz isso com verdade, com fé, com coragem, ele não tem mais onde se esconder. Se você chegou até aqui, ouvindo minha história, não pense que ela é só minha. Toda mulher tem um porão dentro de si. Um espaço escuro, onde escondemos o que o mundo nos ensinou a calar. Mas chega uma hora que calar é morrer um pouco a cada dia. E eu escolhi viver. Se um dia você sentir que algo te observa, que algo te toca nas horas de solidão, não negue. Escute. Olhe para dentro. E, se for necessário, acenda suas velas. Escreva seus segredos. Nomeie seus monstros. Porque só assim eles perdem o poder. E lembre-se, o mal adora o silêncio. Mas a verdade... a verdade grita.